Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Arley Souza falando mais uma vez, sejam bem-vindos aí. Estamos iniciando aqui a nossa aula 7, parte 2, e vamos continuar aí a análise do Instituto do Bem de Família, né, que é uma proteção específica que a lei dá àquele imóvel destinado à moradia da família, desde que seja o único imóvel, né, e que e protege esse imóvel, a lei protege esse imóvel, mirando garantir a dignidade da pessoa humana, né, mirando garantir o mínimo existencial, tá certo? E aí nós temos várias características dessa proteção do bem de família, nós temos parado ali em algumas observações sobre ele, e depois nós vamos ver também as exceções a essa proteção. Joia? Então, vamos logo iniciar aqui, sem maiores demoras, vamos iniciar aqui nossa exposição. Beleza, meus amigos. Então, vamos lá. Observações importantes sobre a proteção do bem de família, né? Os eletrodomésticos, meus amigos, eles estão protegidos desde que sejam essenciais para a vida da família. Então, a geladeira está protegida, certo? Móveis que guarnecem a residência, né? Móveis que guarnecem a residência estão protegidos pelo Instituto do Bem de Família. Joia? A sua proteção, em regra, incidirá somente sobre uma unidade de cada objeto. Porém, deve-se observar o caso concreto, né? Não dá para definir de pronto se vai ser possível ou não garantir a proteção. A regra é a proteção se for um móvel que guarneça a residência. Mas se for um móvel, né, um eletrodoméstico, um videogame, algo que não seja essencial para a dignidade da família, aí é possível a penhora, né? Então, aquele exemplo da geladeira. Se houver mais de uma unidade, mais de uma geladeira, a princípio, é possível a penhora do excedente. Mas o ideal é analisar o caso concreto. 2 geladeiras numa casa onde moram 10 crianças, talvez estivesse bem fundamentada a impenhorabilidade, certo? Então, é preciso ter esse cuidado, o oficial de justiça, na hora de cumprir os mandados de penhora de bens que são considerados bens de família. Professor, e se o imóvel for imóvel rural, professor? Ele também está protegido pelo Instituto do Bem de Família? A resposta é sim, né? Há proteção idêntica ao imóvel rural quanto ao imóvel urbano, tá bom? E a proteção se restringirá à sede da moradia da família. A sede da moradia da família. Excepcionalmente, a proteção poderá abranger todo o imóvel rural, excepcionalmente, desde que a propriedade seja uma pequena propriedade. Só que tem um problema. Não há uma definição clara na lei do que é pequena propriedade rural. Não há. E aí a jurisprudência fixou a ideia de que a pequena propriedade que é protegida pelo Instituto do Bem de Família, a pequena propriedade rural, ela compreende o que nós chamamos de um módulo rural. Um módulo rural. E esse valor varia de região para região no país, certo? Um módulo rural, um módulo também chamado um módulo fiscal, certo? Aí, esse móvel rural, se for do tamanho desse módulo rural, ou módulo fiscal, todo ele terá a proteção do bem de família. Beleza? Tranquilo, professor, tranquilo. Beleza. Observação 4. Existe proteção ao bem de família se o sujeito não tem casa própria? Né? Sim, sim. Existe a proteção do bem de família se o sujeito não tem casa própria. Imagine que o indivíduo reside numa casa alugada. Não é a casa dele, mas os bens que guarnecem essa casa dele, os eletrodomésticos, o fogão, a cama, a televisão, que são bens essenciais para a sua existência digna, eles estariam protegidos pelo Instituto do Bem de Família e, portanto, seriam impenhoráveis, mesmo ele residindo numa casa alugada. E os móveis que guarnecem, como a própria lei diz, também estão protegidos pelo Instituto do Bem de Família. Certo? Tranquilo, professor, tranquilo. Beleza, entendi. Entendi. Vamos debater aqui agora as exceções à impenhorabilidade. O que é que, mesmo sendo o único imóvel, não estará sujeito à proteção do bem de família? Então, vamos lá. Se o valor
do débito, né, que a família, ou o membro da família tem, forem valores, né, que estejam sendo executados, por exemplo, por trabalhadores da própria residência ou contribuições previdenciárias dos empregados domésticos, essa proteção do bem de família não se aplica. Ou seja, se eu tenho uma relação com a minha empregada doméstica e eu fico devendo a ela direitos trabalhistas, ou, por exemplo, eu não contribuí para a previdência dela como deveria contribuir como empregador, e eu a demito e não pago a ela as verbas trabalhistas, e eu só tenho um imóvel, que é o meu imóvel bem de família. Esse meu imóvel não estará protegido caso a minha secretária demitida entre com ação em meu favor e eu não possa pagá-la com meus recursos financeiros. Ela poderá pedir ao juiz a penhora do meu bem de família e ela terá direito, certo? A impenhorabilidade não vai alcançar esse meu imóvel, que em tese seria bem de família, pois esses créditos dos quais eu sou devedor decorrem de relação de trabalho doméstico, né? Ou contribuições previdenciárias domésticas. E para esses créditos, a impenhorabilidade do bem de família não se aplica. Também não se aplica a impenhorabilidade para créditos decorrentes de financiamento da construção ou da aquisição do imóvel. Então, imagine que eu fiz um financiamento para construir a minha casa, e aí, com o passar do tempo, eu não consigo pagar a minha casa, mas eu construí a minha casa. Aí eu paro de pagar o financiamento da minha casa. Se eu não tiver como pagar esse financiamento, o órgão financiador da minha casa poderá penhorar a minha casa, mesmo sendo a única, porque a impenhorabilidade não vai alcançar esses créditos que esse credor meu tem em face de financiamento que eu utilizei para fazer a minha casa ou para adquirir o meu imóvel. Então, não haverá proteção do bem de família nesse caso, certo? Também não estão protegidos os créditos decorrentes de pensão alimentícia, né? Créditos decorrentes de pensão alimentícia, independentemente da natureza, eles permitirão a penhora do bem de família e dos bens que guarnecem a residência, certo? Créditos tributários que digam respeito ao próprio imóvel, né? Então, por exemplo, existe um tributo chamado Imposto IPTU, né? Existe IPTU. O IPTU é um imposto que se paga em face de você ter a propriedade do imóvel. O imposto que você paga em virtude de você ter a propriedade do imóvel, e ele estiver sendo executado porque você não está pagando o IPTU em dia, a alegação de bem de família e a proteção da impenhorabilidade do bem de família não vai impedir o município, nesse caso, que é o titular desse tributo, de lhe cobrar e de penhorar o seu imóvel, tá certo? Desde que seja o IPTU associado àquele imóvel. IPTU, taxa ou contribuição, certo? Execução de hipoteca constituída no interesse familiar. A hipoteca é uma forma de garantia que nós fazemos quando queremos obter dinheiro do mercado. Suponha que eu tenha, para obter um financiamento do mercado, um empréstimo no mercado, hipotecado a minha casa. E eu tenho obtido esse dinheiro do banco para realizar alguma tarefa, alguma missão de interesse da entidade familiar. Pois bem, se isso aconteceu, essa hipoteca, se ela vier a ser executada, eu não vou poder alegar na proteção do bem de família para proteger o meu bem, porque a hipoteca que eu dei o meu bem em hipoteca, ou seja, como garantia daquele empréstimo, não poderá depois eu alegar que se trata de bem de família, já que eu voluntariamente hipotequei o meu bem de família. Joia? Se o imóvel foi adquirido como produto de crime, né, também não há proteção do bem de família, né? Isso aí é até lógico, certo? E se a execução tiver por base o cumprimento de sentença penal condenatória de ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Então, se for decorrente a execução de sentença penal condenatória, aí o bem de família não vai proteger a casa, né? Não vai proteger o único imóvel da família, certo? Por último, né, que também não está submetido, que não garante a proteção, o respectivo crédito, é quando acontece a obrigação decorrente de fiança, né? Você dá a sua casa em fiança, né?
para poder obter um empréstimo em banco. Veja, se você deu a sua casa, seu único imóvel como garantidor, né, de uma fiança que você fez no banco, um empréstimo sob fiança, essa casa não estará protegida, certo? Pelo Instituto do Bem de Família. Beleza. Show de bola, professor. Então, vamos agora debater aqui o seguinte: pontos polêmicos sobre o bem de família involuntário. Bem de família do fiador. Esse é um ponto polêmico que existe na jurisprudência. Diz aqui o julgado do STJ. Agravo regimental, agravo de instrumentos, vocês não precisam saber, não. Vamos logo para o que interessa. Bem de família do fiador. Penhora. Possibilidade. Alegação de direito adquirido. Falta de pré-questionamento, decisão mantida por seus próprios. Não precisa nem pensar nisso, não. Vamos lá. Não ocorre omissão quando o tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas a seu crivo. No exame de recurso especial, não se conhece de matéria que não foi objeto de apreciação do tribunal de origem, inexistente assim o necessário pré-questionamento. Aí aqui o parágrafo, o ponto 3 da jurisprudência, diz assim, ó, é pacífico nesta corte que o bem de família do fiador, em contrato de locação, pode ser objeto de penhora. Então, meu amigo, se você vai ser fiador de alguém, tá certo? O seu bem de família poderá ser penhorado caso esse alguém não pague o aluguel, certo? O STJ entende que não há proteção do bem de família do fiador de contrato de aluguel objeto da penhora. Esse é o entendimento, beleza? É um ponto polêmico, né? É um ponto polêmico. A lei diz que pode ser penhorado. A lei diz isso. A doutrina majoritária tem posicionamento a favor da impenhorabilidade. É uma discussão doutrinária. E usa, para poder defender isso, como primeiro fundamento, a ofensa ao princípio da igualdade e a isonomia substancial. E como segundo fundamento, a lei que permite a penhorabilidade do bem de família do fiador não foi recepcionada pela Constituição Federal. Certo? O posicionamento da jurisprudência, como nós mesmos vimos, é que o bem de família do fiador é penhorável. Então, fiquemos atentos a isso. Show de bola, professor. Entendi. Renúncia ao bem de família. Professor, isso vai cair na minha prova? Pode cair. Ora, na sua prova tem lá o tema bens. Um dos principais assuntos sobre bens é o bem de família, né? Que é uma proteção especial que os bens da pessoa têm. Então, é importante aprenderem sobre isso. Vai que eu estou adivinhando aqui uma questão da prova de vocês. Bom? Então, fiquem atentos e tentem aprender que essa proteção do bem de família visa garantir a dignidade humana da família, o direito fundamental à moradia, que ela garante a proteção quanto à penhorabilidade dos bens, portanto, os bens de família, em regra, são impenhoráveis, com as exceções que nós acabamos de apresentar aqui. Certo? É possível renunciar ao bem de família? Então, vamos lá. Primeira corrente doutrinária diz o seguinte: entende que a proteção do bem de família é feita através de norma de ordem privada. Portanto, seria um direito renunciável. Para esta corrente, se o devedor ofereceu um bem que era bem de família à penhora, depois não poderá se arrepender. Os principais argumentos dessa corrente doutrinária é: ninguém pode se valer da própria torpeza. Ninguém pode se valer da própria torpeza. E a letra B, e o segundo argumento é: o arrependimento seria uma hipótese de venire contra fato próprio, non potestas, ou seja, a vedação do comportamento contraditório. Nós já até vimos o que é isso. O que é inaceitável diante do princípio da boa-fé objetiva. São dois argumentos para aqueles que dizem que, se o indivíduo entregar como garantia o bem de família, ele está renunciando à proteção que esse bem tem, né? E ele fez isso de forma voluntária. Então, é possível, sim, a renúncia do bem de família, e nesse caso, se ele fizer isso, o bem, que é o único bem dele, poderá ser executado. Certo? É uma corrente doutrinária. Por esta regra, se uma pessoa se posicionou de determinada forma no passado, quanto a um negócio jurídico, esta pessoa não poderá, no futuro, mudar seu posicionamento ou comportamento.
né? Se ela fez um negócio jurídico de forma livre, consciente, né? Ela não vai poder mudar o comportamento para poder obter um ganho. Isso feriria a boa-fé objetivo, né? E enalteceria a vantagem obtida pela própria torpeza do agente. Já a segunda corrente, essa é mais recomendada para efeito de concursos públicos, tá certo? Mirando a questão da dignidade da pessoa humana e da proteção da pessoa humana. Diz essa segunda corrente o seguinte: a proteção do bem de família tem por base matéria de ordem pública. Defende que a proteção do bem de família tem por base norma de ordem pública, portanto, é irrenunciável. Ou seja, a proteção de ordem pública do direito de moradia, que garante a dignidade da pessoa humana, seriam normas de natureza de ordem pública e, portanto, não poderia ser renunciado à proteção dada pelo Instituto do Bem de Família, fosse tratada de norma de ordem pública, né, visando garantir a dignidade humana. Certo? Beleza. Para esta segunda corrente, mesmo que a pessoa ofereça voluntariamente o bem à penhora, para, por exemplo, obter um empréstimo, poderá posteriormente se arrepender. Os argumentos básicos utilizados para a defesa dessa tese a renúncia é vista como forma de exercício inadmissível da autonomia da privada da vontade. Então, a renúncia é vista como uma forma de exercício inadmissível da autonomia privada. E o princípio que protege o direito à moradia prevalece sobre o princípio da boa-fé objetiva. São essas duas teses principais, né? Professor, se fosse o senhor acolheria qual tese? Eu acolheria a primeira. Todavia, para concurso, vocês devem responder que a proteção dada pelo bem de família, ela não é renunciável, por se tratar de norma de ordem pública. Fixem isso. Joia? Beleza, então nós aqui tratamos até agora do bem de família legal, né? Ou involuntário. Nesse momento, nós vamos passar a abordar agora o bem de família voluntário, que é aquele previsto no Código Civil. O bem de família voluntário é o que é previsto no Código Civil. Entre os artigos 1711 a 1722. O bem de família voluntário, doutores, é aquele que a proteção precisa ser instituída por meio de escritura pública ou testamento. E é feito, portanto, por meio de um ato de vontade do titular do bem. E deve ser levado a registro, no cartório de registro de imóveis. Pode ser feito em vida ou em morte. Em vida ou pós-morte. O testamento, por exemplo, pode ser público ou privado. E aí o testador vai dizer qual é o bem de família, que vai ficar para a família, né? Que vai ficar protegido de forma voluntária por meio desse testamento. A escritura pública é sempre exigida. É preciso se fazer isso por escritura pública para justamente dar ciência a todos os possíveis credores que vão negociar com o titular daquele bem, que aquele bem não pode ser dado em garantia, por exemplo. Certo? E isso deve ser feito por escritura pública, né? Deve ser registrado no cartório de registro de imóveis, independentemente do valor do bem. Beleza, beleza. O que mais nós podemos dizer aqui sobre esse tema? O Código Civil Brasileiro não revogou a proteção instituída pela Lei 8.090. Continua válida a Lei 8.090. Não houve revogação, não. Certo? Essas duas normas convivem de forma paralela. Assim, se o bem de família for instituído, o Código Civil Brasileiro é que será aplicado. Ou seja, se for voluntário, usa-se o Código Civil. Se não for voluntário, aí se aplica a Lei 8.009 de 90. Show de bola? Sim, professor, show de bola. Estou entendendo bem. Então, beleza. O artigo 1711 diz, olha, podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, olha os instrumentos legais usados para instituir o bem de família, né? Destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família. Ou seja, a família, a entidade familiar,
podem destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família. O que é que você está ganhando quando você faz isso? Você está criando uma proteção jurídica com a impenhorabilidade dessa parte de seu patrimônio. Agora tem uma condição, você não pode botar todo o seu patrimônio bem de família, né? Diz a lei, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição. Então, o máximo possível que se pode fazer para se instituir como bem de família voluntário é o casal, os cônjuges ou a entidade familiar, limitar até 1/3 do patrimônio que vai ser protegido pelo Instituto do Bem de Família, que seria, portanto, um mínimo existencial. Mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida na lei especial. Certo? Então, além da proteção que já há na lei em relação ao único imóvel do casal, ainda é possível se instituir até 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da constituição do bem de família. Isso mira proteger aquele patrimônio quanto à penhorabilidade desse patrimônio. Beleza, professor, tranquilo. A proteção recai sobre bem imóvel residencial urbano rural, nós já vimos isso, com todos os seus acessórios, né, que guarneça aquele bem. Beleza? Pode abranger ainda valores mobiliários, né, dinheiros, cuja renda seja utilizada no sustento da família. Então, você pode criar voluntariamente como bem de família, desde que limitado a 1/3 do seu patrimônio líquido, valores de poupança, aplicações financeiras, ações. Agora, o limite é 1/3 do patrimônio líquido existente no momento da instituição. Ah, professor, eu queria fazer em todo o meu patrimônio. Aí não, porque aí você vai estar impedindo que os seus credores possam utilizar o instrumento da penhora para garantir os seus créditos, né? Caso eles não conheçam da situação do patrimônio protegido, diríamos assim. Então, a lei limita um valor que é 1/3 do patrimônio líquido no momento da instituição. Certo? Professor, o que significa patrimônio líquido? Patrimônio líquido, meus amigos, é uma conta que se faz em que você soma todos os seus direitos, obrigações, todos os seus direitos ativos, certo? Créditos a receber, reduzido dos seus débitos, dos juros que você tenha pagado, dos contratos assinados. É uma conta que você faz de mais e de menos. Ou seja, patrimônio líquido é a subtração do seu ativo, ou seja, o seu conjunto de bens e direitos, menos o seu passivo. E aí 1/3 desse patrimônio líquido poderá ser instituído como bem de família. Tá certo? Beleza, professor. Tranquilo. Vamos dar um exemplozinho para vocês pensarem. Certo? Depois que você somou todos os seus ativos, todo o seu patrimônio físico e dinheiros que você tem, e você também somou todas as suas dívidas e obrigações que você tem, você faz uma conta. Se no primeiro momento você somou 900 mil reais e em relação aos seus ativos, em relação aos seus créditos e direitos e bens, e de débitos você tem 300 mil reais, o seu patrimônio líquido é 600 mil reais. 900 menos 300. Desses 600 mil, você poderá instituir até 1/3 como bem de família. Portanto, 200 mil reais seria o permitido para você instituir como bem de família. Beleza, meus amigos? Proteção, exceções à proteção do bem de família, voluntário, né? Obrigações anteriores à instituição do bem de família não estarão protegidas pelo Instituto, certo? E obrigações próprio terreno, que são obrigações que eu não vou entrar em detalhes agora com vocês, mas são obrigações que decorrem da relação do indivíduo, pessoa natural, com um bem imóvel e que acompanham o valor do imóvel, certo? Não vai cair na sua prova. Então, não se preocupe que é obrigações próprio terreno. Mas são exceções à proteção dada ao bem de família. Beleza. Observação. Não se aplicam ao bem de família voluntário as exceções previstas
na Lei 8.009. Então, são outras exceções que estão previstas na Lei 8.009. Essas daqui não se aplicam, certo? Ao bem de família voluntário. Show de bola. Professor, a quem cabe administrar o bem de família? Bem, o bem de família deve ser administrado pelo casal ou pela entidade familiar. Quando há uma briga na entidade familiar, aí é possível acionar-se o juiz, o Poder Judiciário, para decidir a questão. Certo? E, professor, quando é que se pode extinguir o bem de família voluntário? O bem de família voluntário, ou seja, aquele que é feito a pedido dos cônjuges ou da entidade familiar, pode ser extinto a requerimento dos interessados pelo juiz, certo? Pode ser extinto em virtude da morte de ambos os cônjuges que não têm filhos, e pode ser extinto a partir da morte de um dos cônjuges, aliado ao requerimento feito pelo viúvo, né? São formas de extinção do Instituto do Bem de Família. Outra observação interessante aqui é o seguinte: ó, a separação e o divórcio do casal que instituiu o bem de família não extingue o bem de família. O bem continua protegido, certo? Pelo Instituto do Bem de Família. Beleza, meus amigos? Beleza. Apresentado esse Instituto do Bem de Família, as exceções, o Instituto do Bem de Família legal ou involuntário, o Instituto do Bem de Família voluntário, né, previsto no Código Civil, nós vamos dar uma paradinha nesse vídeo para, em seguida, iniciarmos o debate sobre a classificação dos bens segundo o Código Civil Brasileiro. Bom? Aí nós vamos adentrar nesse tema relevante aí para o nosso assunto. Tá joia? Então, agradeço a atenção de todos, né? Peço a vocês que me sigam no Instagram, lá eu estou dando dicas de processo civil. Logo após as dicas de processo civil, quando tiver dado ali umas 30, 40, 50 dicas de processo civil, eu darei dicas de direito civil, até o dia da prova do TJ do Rio Grande do Norte. E quando acabar esses dois concursos, do MP da Paraíba e do TJ do Rio Grande do Norte, eu começarei a dar dicas de direito eleitoral e processo eleitoral, porque vamos iniciar um curso aí voltado para o concurso nacional do TSE. E como eu também sou afinado com a matéria do direito eleitoral, até porque trabalho na justiça eleitoral, né, tenho alguma experiência no tema, vou elaborar um curso e começarei também lá no canal @Prof. Arley Souza, no Instagram, a ministrar dicas sobre direito eleitoral, certo? Dicas para concurso, dicas de temas que vão cair no concurso do TSE. Então, se vocês puderem me seguir lá, eu agradeço. Assistam as minhas dicas, geralmente são vídeos de 1 minuto, para revisar algum assunto, né? Se possível, na véspera da prova, assiste todos. Vai ter lá 40, 50 vídeos com revisõezinhas pontuais sobre temas que são relevantes para o seu concurso. @Prof. Arley Souza, tá bom? Instagram. Valeu, galera. Um abraço a todos. Estamos juntos.